milhões de pessoas em todo o mundo saem às ruas, sobem em telhados para ver o incrível fenômeno cósmico. Um planeta bem ao lado da Lua, grande e vermelho. No início, todos ficam animados. Marte aparece do nada, causando um efeito estranho na humanidade. Assim como a Lua pode afetar o estado psicológico e físico de algumas pessoas, a visita inesperada de Marte está fazendo com que as pessoas se comportem de maneira bastante estranha. Todas as noites, o céu é iluminado pela luz branca da Lua e pelo brilho vermelho de Marte. Muitas pessoas têm uma espécie de insônia instantânea. Algumas até param de tomar café, pois não sentem mais sono. Marte traz energia e um pouco de selvageria para as pessoas, as faz rir mais e até enlouquece alguns indivíduos. Todos começam a sair de casa com mais frequência e curtir o céu noturno. Alguns dias depois, todo mundo pode ver que Marte está ficando maior. Os cientistas anunciam que o planeta vermelho está se movendo lentamente em direção à Terra. Uma colisão é inevitável. Os terráqueos têm apenas alguns anos restantes. Há alguns meses, um enorme asteroide colidiu com o planeta vermelho com tanta força que Marte saiu de sua própria órbita e começou a vagar por aí. A chance de Marte chegar perto da Terra sempre seria muito alta. 3 segundos após o anúncio, a notícia se tornou viral e o pânico se instalou. A situação está cada vez pior. Quanto mais Marte se aproxima, mais as pessoas são fisicamente afetadas. Centenas de vídeos aparecem mostrando simulações da colisão entre Marte e a Terra, e nenhum com um final feliz. Quer ver o que acontece? Uma blogueira famosa pergunta a seus seguidores: a Terra ficará quase completamente coberta de água e Marte vai virar pó, areia e rochas. Em seguida, ela coloca uma enorme melancia no meio do quarto e lança uma bola de boliche do lado oposto, atingindo em cheio a melancia. Marte parece quase do mesmo tamanho da Lua agora. Está prestes a entrar na órbita lunar, afetando o campo magnético da Terra. Inundações, furacões, tsunamis, fortes tempestades vão de mal a pior. Os animais enlouquecem. Os pássaros não migram mais para o sul. Auroras boreais aparecem no Caribe. As notícias afetam a economia. As pessoas deixam de ir trabalhar. Por que não o fariam? Elas só querem se divertir e estar com seus entes queridos. Existem recursos suficientes no planeta para durar até a catástrofe, então ninguém está buscando soluções para os problemas da Terra. Roupas, alimentos, carros, iates, o que for, tudo perde seu valor e se torna grátis. Todos os dias, grandes festas de rua aparecem em todo o mundo. As pessoas decidem viver seus últimos meses em paz e harmonia. A catástrofe global está unindo a humanidade como nunca antes. Para sair em grande estilo, os terráqueos se unem na organização de um grande show de rock. O gigante vermelho destruindo nosso lindo planeta azul. Sim, rock and roll é a trilha sonora perfeita. Só há tempo suficiente para comer, dançar, festejar e ouvir boa música. Palcos enormes são construídos em todo o planeta. Será o último concerto de cada músico. Durante toda essa preparação, a esperança aparece de repente. Os cientistas calcularam todos os eventos que ocorrerão quando Marte colidir com a Terra, e eles têm um plano simples. Felizmente, os humanos já haviam planejado se mudar para Marte, então já vinham construindo espaçonaves há anos. Não há tempo para chegar a outro planeta antes da colisão, mas a boa notícia é que as pessoas podem esperar o desastre fora da órbita da Terra. Será possível sentar em uma estação espacial, comer um pouco de pipoca, relaxar e curtir o show. Quando a poeira baixar, talvez seja possível retornar à Terra, ou ao que sobrar dela. Depois de entender este plano, as pessoas começam a trabalhar dia e noite para finalizar as espaçonaves. Todos contribuem. Ainda faltam 2 anos para o grande dia. Os enormes palcos de concerto são convertidos em mais estações espaciais. Marte agora está dando às pessoas mais energia, e com um trabalho de equipe épico, as pessoas conseguem criar milhares de estações em apenas alguns meses. Isso é o que acontece quando 7 bilhões de pessoas trabalham juntas. Agricultores, fisioterapeutas, chefes, engenheiros, atletas, contadores, todos numa mesma equipe. Marte está agora mais perto de nós do que a Lua. O gigante vermelho bloqueia o Sol e nosso planeta mergulha na escuridão. Restam apenas alguns dias. As pessoas estão trabalhando como formigas em uma colônia enorme, dando os retoques finais em várias centenas de milhares de estações espaciais.
Demora 4 dias inteiros para que todos embarquem, e ainda é necessário carregar os suprimentos, animais, peixes, sementes, plantas, vegetais, frutas, videogames, pacotes de fruta. O gigante vermelho deve entrar na órbita da Terra em alguns dias, quando ele ganhará velocidade. Marte tem apenas um pouco mais da metade do tamanho da Terra, mas lá em cima no céu parece infinitamente grande. As naves começam a decolar. As pessoas dão uma última olhada ao redor, memorizando cada centímetro. Em algumas horas, tudo vai mudar para sempre. As estações voam longe o suficiente para sair da órbita. A colisão de 2 mundos deve ter uma trilha sonora. As estrelas do rock em cada nave organizam um festival de música espacial. Ao som sensacional das bandas de rock, Marte entra na atmosfera da Terra e queima uma fina camada de sua própria superfície. Isso libera uma quantidade incrível de energia. Sua velocidade aumenta cada vez mais, e ao chocar-se com o Oceano Pacífico, uma enorme onda de explosão varre todo o planeta. Tudo é iluminado por chamas, e todos nas naves precisam colocar óculos escuros para que não fiquem cegos. Nosso planeta azul está se transformando em um planeta de fogo. A poeira de Marte se mistura com a água da Terra. A força do impacto atravessa a crosta terrestre, chegando ao magma líquido e quente. Centenas de pedaços de Marte, alguns do tamanho de países inteiros, estão de alguma forma flutuando na atmosfera. A colisão gera tanta energia que todos os oceanos fervem e evaporam. Mares e rios de metal fundido estão agora se espalhando por toda a Terra. Dias, semanas, meses se passam. Um cinturão feito de pedaços de Marte se forma ao redor da Terra. Parece uma versão ígnea de Saturno. Será necessário esperar muito tempo antes que seja seguro pousar de volta, mas a humanidade não pode permanecer viva nas naves todo esse tempo. Comida, água e oxigênio acabarão depois de alguns anos. Mas os cientistas já têm um plano. As naves acionam um botão e se transformam em enormes câmeras criogênicas. As naves são equipadas com painéis de energia, e a Terra escaldante está emitindo muita energia, o suficiente para manter as naves funcionando, enquanto todos a bordo tiram uma soneca de alguns milhares de anos. Assim que o planeta esfriar, os humanos acordarão. Centenas de milhares de anos se passam. Um dia, os alarmes disparam simultaneamente em todas as naves. As pessoas acordam lentamente. Seus corpos estão exaustos, mas depois de alguns bilhões de xícaras de café, todos estão prontos para seguir em frente. Lá embaixo na Terra, novos continentes deveriam ter se formado, e a atmosfera provavelmente será diferente. O planeta pode ter perdido sua órbita original, então pode estar girando em um ângulo diferente. As estações, como costumávamos conhecê-las, se foram. Toda a água da Terra evaporou nas primeiras horas, mas havia enormes geleiras em Marte, que poderiam ter derretido com o impacto? Marte pode ter compartilhado sua água com o nosso planeta. As nuvens de poeira e sujeira já devem ter se acomodado, e o solo deve estar muito bom para o cultivo. Todo aquele magma provavelmente expeliu um monte de minerais e produtos químicos úteis. Vai ser difícil, mas a humanidade de alguma forma deve se adaptar à nova Terra. As pessoas estão prontas para tudo. Todos os terráqueos correm para as janelas mais próximas para ver como seu amado planeta se parece depois de todos esses séculos. Onde ele está? As pessoas esticam o pescoço, olhando para o lugar vazio onde a Terra costumava estar. O impacto de Marte foi tão forte que empurrou a Terra para fora de sua órbita ao redor do Sol. Ela desapareceu. Ótimo! O que vamos fazer agora? Um cara barbudo pega uma guitarra e diz: vamos tocar. Você e sua câmera já estiveram literalmente em todos os lugares da Terra. No topo do Monte Everest e no fundo da Fossa das Marianas. Você já viu o Rio Nilo, as Cataratas do Niágara, o deserto do Saara, o Grand Canyon e milhares de outros lugares bonitos. Em todas as viagens, clicou fotos de tirar o fôlego. Seu álbum já é tão grosso quanto uma enciclopédia e é hora de descobrir um novo mundo para turismo. Vamos fazer uma viagem para Marte. Você está sentado em um lustroso foguete todo moderno, fazendo a contagem regressiva para a decolagem. Pode até parecer grande coisa, mas com a tecnologia moderna, isso é praticamente um passeio de ônibus. Em apenas algumas horas, chegará na superfície. É hora de ir para o primeiro destino de qualquer turista em Marte, o Monte Olimpo. Ele é do tamanho de todo o estado do Arizona e tem 25 quilômetros de altura. Isso é 3 vezes o Monte Everest. É a montanha mais alta de todo o nosso sistema solar. Na verdade, é ainda mais do que uma montanha.
é um vulcão gigante. Essa montanha toda se formou quando fluxos de lava subiram à superfície, escorreram pelas encostas do vulcão e foram esfriando lentamente. As camadas mais novas do solo têm cerca de 2 milhões de anos. Portanto, os cientistas não descartam a possibilidade de esse vulcão acordar um dia. Ainda bem que você não vai estar por perto quando ele entrar em erupção. E há estátuas de divindades gregas por todo lugar. Lá está Apolo, e ali estão Atena e Ártemis. E aqui Zeus e Netuno. Na mitologia, essas divindades viviam no Monte Olimpo, na Grécia. Essas não são naturais, é claro. Construímos esses monumentos para atrair mais turistas. Tem até várias lojinhas de souvenirs, onde é possível comprar uma camiseta com um relâmpago em homenagem a Zeus. Você tira sua primeira foto em Marte e segue para o próximo lugar emocionante. Este é um complexo de 12 vulcões gigantes. Alguns deles atingem quase o cume do Olimpo. É como se você empilhasse 60 Empire State Buildings, um sobre o outro. Eles são tão altos porque a gravidade é muito mais fraca em Marte do que na Terra. Não há tanta força empurrando-os para baixo, então eles podem ficar muito maiores do que qualquer coisa que se possa encontrar na Terra. Você se sente mais leve do que nunca e consegue levantar objetos 3 vezes mais pesados do que seria capaz em casa. É fácil entender por que os vulcões são tão grandes quando você pula e voa 3 metros no ar. Esses vulcões estão em erupção há quase 2 bilhões de anos. Isso é quase metade da idade do nosso planeta. Essa é outra razão pela qual eles ficaram tão altos. Clique! A foto está pronta e você sobe no rover espacial para explorar a próxima descoberta, Valles Marineris. Este é o maior cânion existente, mais longo do que a distância entre Nova York e Miami, e é 4 vezes maior que o Grand Canyon aqui da Terra. Não sabemos exatamente como ele surgiu, mas a teoria mais conhecida sugere que foi tudo por causa da lava que empurrou a crosta para cima à medida que se movia no subsolo. Com o tempo, esses vales se transformaram no enorme cânion de Valles Marineris. A próxima parada é na Sidônia. O legal desse lugar é a rocha gigante com o rosto humano. Em 1976, vimos fotos da superfície de Marte e pudemos reconhecer claramente uma cabeça humana aqui. As pessoas imediatamente surgiram com milhares de teorias sobre como isso pode ter aparecido aqui. No entanto, as teorias divertidas e a especulação chegaram ao fim quando novas fotos foram tiradas em 2011. Essas imagens mais nítidas mostraram que os olhos, nariz e boca eram apenas sombras que não puderam ser detectadas na imagem original de baixa qualidade. Na verdade, é apenas um morro, bem menos empolgante de perto. Use um casaco quente para ver o próximo local descoberto. Este é o Polo Norte. Cuide para segurar firme a sua câmera também, pois venta muito aqui. Esse gelo que você vê é dióxido de carbono, que tem essa aparência por causa das temperaturas extremamente baixas, que podem chegar a menos 143 graus. Esse lugar frio e o Polo Norte são os responsáveis pelos fortes ventos de todo o planeta. E há até geysers no Polo Sul. Na primavera, quando esquenta, jatos de dióxido de carbono ejetam para a superfície, levando poeira e areia. Rápido, pegue a sua câmera. Vários estudos afirmam que existe um lago subterrâneo da largura da Baía de Delaware, 1,5 km abaixo de uma espessa camada de gelo, indo agora para a cratera Gale. Foi aqui que o rover espacial Curiosity pousou em 2012. E aqui está a sua réplica. Este rapazinho estuda a superfície de Marte há anos e encontrou sinais de água evaporada. Isso significa que pode ter havido vida em Marte no passado. O rover também encontrou muitas evidências de moléculas orgânicas, bem como de gás metano, que podem vir de micróbios e outras coisas vivas. Mas ainda não sabemos o suficiente para dizer com certeza. A existência de vida em Marte não foi confirmada, mas é emocionante pensar que poderia ter havido marcianos de verdade vivos em algum momento. Você tira uma selfie como se estivesse segurando o Curiosity em seu braço. Ótimo! O táxi de Marte já está aqui para você ir em direção à formação de Medusae Fossae. Muitas pessoas acreditam que este pode ter sido o local de um acidente alienígena por causa da estranha aparência dessas rochas. Claro, isso não é verdade. Os cientistas acreditam que os vulcões estão em erupção aqui há anos. A lava se resfriou em forma de rochas e os fortes ventos lhes deram formas estranhas. Todo esse depósito vulcânico
cobre uma área do tamanho de 1/5 dos Estados Unidos. E aqui está o lugar que deixou os cientistas da Terra nervosos e até assustados: a cratera Hale. E essas linhas nas suas encostas. Estudos mostram que esse local foi úmido, o que significa que pode ser que a água corria por ali. Mas então, se descobriu que eram riachos de areia seca. Os cientistas temem que este lugar possa ser o lar de micróbios alienígenas. Então você provavelmente não deveria chegar muito perto. Outro lugar misterioso para turistas em Marte são as Dunas Fantasmas. Antigamente neste planeta havia dunas com dezenas de metros de altura. Mas então, elas foram inundadas por água ou lava. As bases foram preservadas, mas os topos desapareceram. As áreas cobertas por essas dunas ainda podem abrigar micróbios. Aqui, eles ficam protegidos do vento e da radiação solar e ainda podem ser preservados. O contato com eles pode ser perigoso para os humanos, então você tira uma foto de longe. A próxima parada é em Phobos, o satélite de Marte. Ó, há uma grande multidão de pessoas reunidas aqui. E então você vê o monólito de Phobos, que é uma rocha enorme com a altura de um prédio de 30 andares. Aprendemos sobre esse objeto por meio de fotos tiradas na Terra. O monólito faz uma grande sombra e gerou muitas teorias. Por exemplo, alguns afirmam que ele foi construído por uma civilização antiga ou deixado aqui por alienígenas. E pode até ter sido um farol. Todas essas pessoas vieram aqui para testar a teoria pessoalmente, mas de perto parece apenas uma rocha. Mais uma foto e você terá que correr para o ônibus que o levará até Io, que é o satélite de Júpiter. Aqui, só é seguro ficar em carros cápsula especiais que sobrevoam a superfície. E quando você vê vulcões em constante erupção, entende o porquê. A gravidade de Júpiter comprime o interior de Io, que, ao ser aquecido, sobe até a superfície, entrando em erupção em vulcões. Eles ejetam tanto material que Io muda completamente sua superfície a cada poucos milênios. Agora ligamos os hiperpropulsores e partimos para o espaço profundo. Aqui, em total escuridão, fica a sonda Voyager. Ela foi lançada em 1977 e ainda está em operação. Foi o primeiro objeto de fabricação humana a deixar as fronteiras do nosso sistema solar e é a espaçonave mais distante do mundo. A Voyager carrega um disco dourado com uma mensagem para civilizações extraterrestres. Este disco incrível contém imagens de paisagens da Terra, pessoas, animais e vários sons e músicas. Infelizmente, vai demorar muitos milhares de anos para chegar ao sistema estelar mais próximo. Então, não é muito provável que tenhamos notícias de qualquer alienígena tão cedo. Você tira selfies e segue para a próxima parte do passeio. Aqui, a 1000 anos-luz da Terra, está um buraco negro, o objeto mais misterioso e pesado do universo. Ele pesa tanto quanto o Sol, mas é muito menor, só que tão pesado que atrai absolutamente tudo, até a luz. Portanto, o buraco negro não é realmente negro. Ele não tem cor alguma. Você só consegue observá-lo de uma distância muito grande, pois ele desvia o tempo. Quanto mais perto você estiver dele, mais lento o tempo passará. E se quiser voar apenas 1 segundo mais perto dele, semanas ou mesmo meses podem se passar na Terra nesse tempo. Seguindo a velha tradição, você joga uma moeda no buraco negro e continua sua jornada pelo cosmos distante. No caminho para casa, deve parar em um ponto icônico na Lua. Aqui no Mar da Tranquilidade, há um parque inteiro próximo ao local de pouso da Apollo 11. Foi aqui que o primeiro homem pisou na superfície lunar. A primeira pegada da bota de Neil Armstrong ainda está lá na superfície, como prova. Foi feita em 1969, mas mesmo agora parece exatamente a mesma. Centenas de naves espaciais decolam da superfície da Terra e vão em direção a Marte. Pulamos 7 meses e essa frota de naves espaciais está perto do planeta vermelho. Em breve, todas elas irão pousar e alguns milhares de pessoas se tornarão cidadãos de Marte. Talvez eles nunca retornem ao seu planeta natal, porque haverá absolutamente todas as condições para uma vida confortável aqui. É preciso de tempo e muitas expedições para criar uma colônia autossustentável em Marte. Aqui está como, passo a passo, as pessoas podem construir uma cidade completa lá, com fábricas, hospitais, prédios residenciais e até bares e restaurantes. Primeiro, é preciso escolher um horário para lançar o foguete. Uma janela de lançamento abre uma vez a cada 780 dias. É quando a distância entre a Terra e Marte é mais curta. Nesse caso, a viagem levará cerca de 6 a 7 meses. Vamos para a plataforma de lançamento. Aqui vemos a nave espacial conectada a um foguete auxiliar. Fogo!
O foguete auxiliar envia a nave espacial para o ar. Em seguida, desencaixa e pousa de volta na Terra. Ao mesmo tempo, os motores da nave espacial se ligam e ela segue para a órbita geoestacionária da Terra. Para fazer essa subida, a nave usou quase todo o seu combustível e agora precisa de reabastecimento. Para fazer isso, usamos o nosso foguete auxiliar novamente. Um guindaste enorme coloca outra nave espacial no auxiliar. Há enormes tanques de combustível dentro da nave. O auxiliar é lançado da Terra e coloca o reabastecedor em órbita. Ele atraca na nave espacial e a enche de combustível. A viagem pelo espaço pode precisar de um total de 5 desses reabastecimentos. E, para a primeira missão a fim de construir uma colônia em Marte, precisamos de 5 naves espaciais. Então são cerca de 25 decolagens a partir da Terra. Considerando que o auxiliar custa 230 milhões de dólares, o de reabastecimento 130 milhões e a nave em si 200 milhões de dólares, o preço da missão é bastante impressionante. Então, decolar! Avançamos rapidamente no tempo e as 5 primeiras espaçonaves descem para a superfície marciana. Essas naves não trouxeram os primeiros humanos. Elas carregam apenas cargas úteis, como suprimentos de alimentos e água, oxigênio para respirar e suprimentos médicos. Há também os primeiros módulos vivos, sistemas de gerenciamento de resíduos e um grande número de painéis solares para gerar eletricidade. Antes de pousar, uma das naves lança um sistema de satélites em órbita. Isso fornecerá comunicação no planeta vermelho. Então, os robôs começam seu trabalho em Marte. Primeiro, um monte de pequenos rovers se alinham e abrem os painéis solares. Sua área total atinge o tamanho de 7 campos de futebol. Eles são muito menos eficientes em Marte do que na Terra. Tempestades de areia frequentes enchem a superfície operacional dos painéis com areia. Mas ao mesmo tempo, os ventos fortes do planeta vermelho também ajudam a limpar a areia. Outros rovers, equipados com brocas poderosas, começam a procurar água em solo marciano. Quando a encontrarem, as pessoas começarão a produzir combustível. Combinaremos dióxido de carbono da atmosfera com a água minerada a alta temperatura e sob alta pressão. Isso resultará na obtenção de metano para foguetes e oxigênio para respirar. Desde fevereiro de 2021, o Mars Perseverance Rover testa a tecnologia para extração de oxigênio. Tem uma caixa dentro dele. É a experiência ISRU de oxigênio em Marte, também chamada de MOXIE. Essa coisa puxa o ar marciano para dentro e depois, sob alta pressão, pega um átomo de oxigênio do dióxido de carbono. A unidade MOXIE, do tamanho de uma caixa de sapatos, pode fornecer oxigênio suficiente para um astronauta respirar. No entanto, se você construir o mesmo mecanismo, mas do tamanho de uma grande fábrica, produzirá oxigênio para uma colônia inteira e liberará o resto na atmosfera de Marte. Outro grupo de rovers está trabalhando para transformar a superfície de Marte em uma zona de pouso, para se preparar para o próximo passo na colonização do planeta vermelho. Nesse momento, a população robótica de Marte trabalha nessas tarefas há 2 anos e 2 meses, e as pessoas na Terra estavam esperando que uma nova janela de voo se abrisse. Dessa vez, não 5, mas 12 naves espaciais estão indo a Marte. 10 delas são naves de carga, que levam materiais de construção, combustível e outros suprimentos, além de muitos equipamentos científicos e impressoras 3D. 2 outras naves carregam os primeiros astronautas interplanetários. As portas se abrem e 30 heróis pisam na superfície marciana pela primeira vez na história. São cientistas, engenheiros e médicos. Eles passaram por uma seleção rigorosa e um longo treinamento para se tornarem as primeiras pessoas a conquistar outro planeta. E eles não têm passagem de volta, pois terão que ficar em Marte por 2 anos. Os astronautas vivem bem em suas naves espaciais e tentam se acostumar com as condições incomuns do lugar. A temperatura é cerca de 62 graus Celsius negativos. Além disso, a gravidade em Marte é 2,5 vezes mais fraca do que no nosso planeta natal. Isso significa que uma pessoa aqui pode pular 2 vezes mais alto e levantar objetos mais pesados. Mas os músculos do corpo humano têm dificuldade em se acostumar com essa diferença, então os astronautas não podem trabalhar em tempo integral. A primeira coisa que eles fazem é descarregar navios de carga e implantar sistemas de suporte à vida. Algumas pessoas estão tentando transformar o solo marciano em material para as impressoras 3D. Outras estão montando estufas e cultivando o solo para fazer plantações. O sistema de reciclagem de resíduos humanos que os robôs trouxeram para cá é usado para fazer fertilizantes para plantas. Mais 2 anos e 2 meses se passam. Vemos o lançamento de uma nave espacial. Não da Terra, mas de Marte. Os 30 astronautas completaram sua missão e estão a caminho de casa.
É mais fácil para as naves espaciais decolarem de Marte porque a força gravitacional aqui é menos poderosa. Ao mesmo tempo, naves são lançadas da Terra. Elas levarão quase 100 novos habitantes e ainda mais equipamentos para Marte. Quando essa frota espacial chega ao planeta vermelho, os astronautas podem provar a primeira comida cultivada aqui. Impressoras 3D começam a construir casas aqui. Elas imprimem conchas externas de solo marciano e resíduos vegetais. Essas conchas protegerão as habitações da radiação solar e dos ventos fortes. E dentro das conchas, as pessoas construirão casas permanentes. Elas são infláveis e equipadas com módulos trazidos diretamente das naves espaciais. Essas casas têm baías vivas, baías de pesquisa e centros de comunicação. A construção continua por mais 2 anos, até que a próxima janela de voo se abra novamente. Alguns astronautas deixam Marte, mas mais e mais pessoas vêm aqui a cada nova missão. Elas não vivem mais em naves espaciais. Há confortáveis casas subterrâneas e abrigos impressos em 3D. A maior parte da comida já é produzida em Marte. Uma nova geração de robôs trabalha em conjunto com agricultores. Outros robôs ajudam a construir ainda mais casas para acomodar a população humana, que está cada vez maior. Outros 2 anos se passam. Várias agências espaciais lançam suas missões a Marte. Tem mais pessoas, mais equipamentos científicos e até tanques com peixes. Em 2035, Marte e Terra estão a menor distância já registrada entre os planetas. As pessoas enviam uma enorme frota de naves com astronautas e materiais de construção. Então, a colônia humana parece uma pequena cidade com muitas cúpulas interconectadas. Seus habitantes já começaram a construir uma rede subterrânea de túneis para se deslocar entre casas, laboratórios e fábricas. Eles também construíram o primeiro hospital. 2 anos depois, a população de Marte atinge a marca de 1.500. Quase todas essas pessoas se tornarão residentes permanentes do planeta. 4 anos e mais 2 janelas de lançamento depois, o primeiro restaurante abre suas portas. Além disso, a construção de uma usina nuclear começa. Quando terminar, os marcianos não precisarão mais de suprimentos constantes da Terra. De cima, a colônia parece uma pequena cidade. Há uma seção agrícola onde a comida é cultivada, uma seção viva e um distrito industrial. E a cada nova missão, as pessoas trazem mais e mais painéis solares. Agora, sua área total é igual a dezenas de campos de futebol. Tudo isso permite que os astronautas se sintam em casa. Eles também não precisam esperar pelo suprimento de alimentos da Terra. 20 anos da colônia humana em Marte. Sua população agora é de cerca de 30.000 pessoas. Trabalhadores começam a trazer suas famílias para Marte. As primeiras escolas são construídas aqui. 30 anos. A população já é superior a 100.000 pessoas. A infraestrutura da colônia permite que ela seja completamente autossuficiente. As pessoas produzem comida suficiente e obtêm combustível e oxigênio suficientes. Por volta dessa época, as primeiras plantas começam a crescer em solo marciano. Há cada vez mais oxigênio na atmosfera do planeta. As árvores plantadas em estufas contribuem para isso. O efeito estufa de toda a atividade humana ajuda a aquecer a superfície de Marte, nem que seja um pouco. As pessoas ainda precisam usar trajes espaciais quando saem. Levará ainda muitos anos até que as pessoas possam respirar em Marte como fazem na Terra. Gradualmente, rios e lagos aparecerão. Plantas verdes cobrirão a maior parte do solo. E então, os habitantes de Marte poderão sair sem um capacete de oxigênio e chamar o planeta vermelho, agora verde, de casa.